Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Sintam-se todos bem-vindos e acolhidos e queridos. Vamos dar só um minutinho para o pessoal ir chegando. Olá. Oi, Ana Cláudia. Oi, Lu. Mário, já apostos. Karine, já apostos também. Boa tarde, seja bem-vinda, Marta, Neilda. Que coisa boa, que bom estarmos entre amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossa live de hoje. Eu sou Michele Sabatini, da Gerência de Educação, mas primeiro eu vou convidar, que já está aí a postos, assistente da Gerência de Educação do Oitava CRE, para falar aí umas palavrinhas iniciais para nós, né, Mário? Boa tarde. Boa tarde, Michele. Tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem. Estou te ouvindo bem. Ai, que bom. Deixa eu só acender a luz aqui, porque eu acho que tá meio escuro. Espera aí. Acho que melhorou um pouquinho a questão da luz. Bom, gente, boa tarde a todos. Quero agradecer pela presença. O pessoal tá entrando, né? E a gente vai já falando. Na semana passada nós tivemos a inauguração desse canal, né? Desse espaço aqui da Oitava CRE. Do Instagram para realizarmos algumas lives, né? Então nós começamos com essa iniciativa no meu Instagram pessoal, que continua toda segunda-feira, mas deu tão certo, né? A ideia deu tão certo que ampliamos para o perfil institucional. Então, hoje eu queria, né, apresentar vocês a professora Michele Sabatini, como ela já, né, se apresentou, e ela, às terças-feiras, excepcionalmente hoje, quarta, mas às terças-feiras nós teremos as lives aqui no nosso Instagram, @oitavacre. Então, as lives são intituladas Oitava CRE em Diálogos, porque o grande objetivo é esse. Ela vai sempre receber um convidado, alguém da área de educação, que seja da nossa coordenadoria ou não, para discutir, né, temáticas referentes a ensino, a aprendizagem, a prática pedagógica, e com certeza vão ser momentos formativos de muita relevância. E é muito bacana a gente pensar sobre o papel pedagógico das lives. Então a gente tem visto aí, né, uma profusão de lives de artistas. Todo mundo fica, né? Esse final de semana quem vai ser? Será que o meu artista favorito vai entrar, vai fazer? Mas a gente também tem o lado educacional. Então, como a live, ela é um gênero novo, um gênero oral novo. Então, a gente sempre teve palestras gravadas, entrevistas, mas esse formato é um formato muito inovador, né? É uma live, que não é uma entrevista, não é uma palestra, é uma live. Então, a live, ela tem essa característica de ser um espaço, né, dinâmico, primeiramente. Então, duas pessoas estão falando, mas outras pessoas podem entrar, assim como a convidada, que é a professora Karine Lemos, vai conversar mais especificamente com a Michele. Nós temos a interação do público no momento, no ato da fala. Então, mesmo que a gente não consiga, naquele exato momento, interagir, mas essa interação fica gravada e a gente pode retomar num outro momento. A questão da duração também. Então, a gente sempre fica com aquele gostinho de que, poxa, poderia ter sido, né, um tempo maior. Mas se for um tempo maior, não é uma live, é uma palestra. Então, todos nós estamos nos adequando a esse novo contexto sócio-histórico, e a gente
precisa, né, enquanto educadores, enquanto professores que estamos aí, né, como todos, enfrentando essa problemática da pandemia, estamos em home office, então nós estamos nos reinventando. Então as lives pedagógicas eu acho que vieram para ficar, porque por mais que a gente tenha um retorno, o quão prático é eu estar na minha casa ou de repente no meu horário de complementação na minha escola e poder ouvir, né, um debate, ouvir um bate-papo pedagógico. Então isso vai ser muito potencializado daqui para frente. Então, a semana passada nós tivemos 2 lives muito bacanas. A primeira foi sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Nós conversamos com 2 professoras da oitava CRE sobre o ensino de língua. Falamos até um pouquinho sobre inclusão também. E na quinta foi uma pauta mais voltada para games e gamificação, que também é uma temática super atual. E aí eu queria ressaltar com vocês que todas as lives vão ficar gravadas. Então, de repente, eu não pude entrar para assistir online. Então, sempre no dia seguinte, a gente vai divulgar, tanto no Instagram quanto no Facebook, o link do YouTube da oitava CRE. Então, é muito importante que cada um de vocês que está aí ouvindo a nossa live, participando da nossa live, se inscreva no nosso canal. Nós até mudamos o nome do canal para Oitava CRE, para ficar bem fácil, para que todo mundo possa achar no Google. Então, quando você se inscreve no canal Oitava CRE no YouTube, você recebe automaticamente todas as atualizações. Então, lá no canal nós temos semanalmente os vídeos de orientação do material de complementação escolar do 6º ao 9º ano, outros vídeos pedagógicos e também as lives que vão ser gravadas, ok? Então fica a dica, coordenadores pedagógicos, professores, não foi possível assistir a live. Vocês podem compartilhar, inclusive, né, o link dessas lives gravadas para um momento de centro de estudos na sua escola, de forma virtual, ou para que você mesmo possa assistir e aprender um pouquinho com todos nós, tá bom? Então, Michele, seja muito bem-vinda nesse posto, né, a gente precisa de um nome ainda, né, para a pessoa que lidera lives, a gente ainda não tem, né, mas vamos encontrar, tá bom? E que seja um espaço muito profícuo, de muita troca pedagógica durante o tempo em que essa empreitada for seguir, tá bom? Um grande beijo. Quero também, desde já, agradecer a professora Karine, que é uma fofa, uma super parceira da oitava CRE. E sucesso! Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje falando sobre inclusão. Beijos! Beijo, Mário. Beijo. Muito obrigada. Então, a gente já teve aí vários informes pertinentes do Mário para nós, não é verdade? E sem mais delongas, vamos chamar para cá a querida Karine Lemos. E enquanto ela vai entrando, eu vou fazendo as apresentações, ok? Karine, vamos lá. Olá, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. E aí, antes da Karine começar a trazer as suas contribuições para nós, eu vou apresentá-la para quem não conhece. A Karine Lemos é autora do site Lemos Inclusão. É a escritora do livro infanto-juvenil O Mundo Interestelar. Ela é formada em licenciatura em música pela UFRJ e professora de educação musical pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, onde ela atua nas escolas Roberto Simonsen e Clementino Fraga, aqui na oitava CRE. Ela dedica-se em transitar pelos temas de música e inclusão desde que iniciou sua trajetória aqui na rede. Inclusão, empatia, estímulo às potencialidades dos alunos são bandeiras que a Karine não abre mão. Então, Karine, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho sobre inclusão. Inclusão é direito de quem? Inclusão é para quem? Será que tem uma atividade específica só para o autista? E o que música e inclusão tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá? Fique à vontade. Seja bem-vinda novamente.
Olá, Michele, tudo bom? Bom, Agradeço aí o espaço, né, de compartilhamento, né, porque eu sei que aqui eu também vou aprender muito. Já aprendi muito com você na nossa videochamada e é muito importante esse espaço. E estou muito, assim, feliz pela belíssima apresentação que que você fez. isso. Muito obrigada. Podemos começar nos Sim, tópicos? fique à vontade. Então, mas afinal, quem precisa de inclusão, né? Eu prefiro substituir a palavra inclusão pela diversidade, né? A nossa sala de aula, ela é repleta de alunos e cada aluno tem a sua diversidade, cada aluno tem a sua característica. Então, quando a gente pensa, né, na inclusão, na diversidade, a gente precisa abranger todos os alunos. Não apenas aquele aspecto que ele vai ter numa deficiência, num transtorno, mas a diversidade para além disso, para além. Então, a gente precisa pensar numa diversidade de religião, de gênero, de raça. E quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, ao meu ver, o que eu acho que é indispensável é a representatividade, né? Muitas vezes a gente quer tanto incluir aquele aluno que está dentro do transtorno do espectro autista, aquele aluno que tem o síndrome de Down, e às vezes, né, pelo menos comigo, no ano passado, no ano de 2019, eu vi que na maioria das minhas aulas de música eram outros alunos que estavam excluídos da minha aula. Olha, Como assim excluídos? No ano de 2018, alguns alunos foram reprovados, né? Eles não conseguiram concluir, né? Estabelecer ali as notas, e eles tiveram uma reprovação, precisando ali, na verdade, assim, repetir, né? O ano. E no início do ano, eu vi que eles mesmos se excluíam. Se excluíam porque eles não estavam acompanhando os colegas deles. Eles se excluíam porque eles não estavam com os seus pares. Eles se excluíam porque eles achavam a turma infantil demais para eles. não se Então, não, sentiam fazendo parte, né? eles não se sentiam representados ali, né? Que é muito importante a representatividade. E aí, no ano passado, né, eu percebendo que esses alunos estavam se sentindo excluídos, eu resolvi criar um samba enredo das escolas onde eu trabalho, da Roberto Simons e da Clementino Fraga, que o tema é Uma nota não define quem você é. Ai, que lindo. E quando eu levei histórias do Walt Disney, né? Que ele teve ali reprovações, ele foi demitido de alguns lugares. Quando eu levei relatos da Lady Gaga, que ela teve suas primeiras contatos com a gravadora, né? Não tão, com uma resposta tão positiva. Quando eu levei a minha história, né? Que antes de eu conseguir publicar meu livro, eu mandei e-mail para 20 editoras e nenhuma quis publicar o livro. Então, quando eles veem uma história de representatividade, eles já começam a se sentir aceitos, né? E a música, o samba enredo, foi cantado por eles. O refrão até hoje não sai da cabeça, né? O refrão é nem sempre uma nota define alguém, a sua inteligência vai muito mais além. E aí, no enredo, a gente conta a história de um aluno, né? Que reprovou e que ele estava se sentindo triste. E a gente começa ali a falar que uma nota não define quem você é, né? E outro grupo de alunos que eu vi, né, que estavam se excluindo das minhas aulas, eram os alunos que tinham vergonha, né, de se expor na aula prática. Eu sou professora de música da rede e as minhas aulas são praticamente 100% práticas. Eu gosto Aí, muito. já que você está falando que as suas aulas são práticas, a galera tá pedindo aí uma canjinha. Solta aí um pedacinho desse samba enredo pra gente, Karine. Ah, poxa, tô sem instrumento aqui, mas vou cantar. Isso aí. Nem sempre uma nota define alguém. A sua inteligência vai muito mais além. Nem sempre uma nota define alguém. A sua inteligência vai muito mais além. Mais um ano começou e o estudo já voltou. A tristeza se hospedou porque um ano reprovou. E aqui na Roberto, você só pensa em chorar, mas saiba que a escola quer te transformar.
Nem sempre uma nota define alguém. A sua inteligência vai muito mais além. Nem sempre uma nota define alguém. A sua inteligência vai muito mais além. Show, show, muito bom, muito bom. Show de palmas e corações na nossa live, hein? Bacana, parabéns, legal. Obrigada. E outro grupo dos alunos, né, que estavam se excluindo das aulas eram os alunos que sentiam vergonha de se expor na aula prática, né, porque os alunos tocarem, eles precisam se expor, né? Na Clementino, os alunos gostam muito de tocar, na Roberto também, mas por eles serem adolescentes, eles ficam com mais vergonha dos olhares dos outros colegas, né? Então, a estratégia que eu criei, assim, né, no ano passado, para poder englobar esses alunos era perceber quem pegou ali o ritmo primeiro. A gente tem um grupo, né, que é Batuques do Meu Brasil, e a gente toca capoeira, toca baião. E eu percebi os alunos que tinham mais facilidade, que pegavam o ritmo primeiro, e esses alunos eram responsáveis em ser os professores dos outros alunos. Então, aí é o que o Paulo Freire diz, né? Aprender ali com os pares, né? Então, aí eu vi que os alunos, eles acabaram sendo incluídos, né? Então, para a gente poder repensar aí na diversidade. A diversidade, ela não é só a inclusão, né? Para o aluno que está dentro do transtorno do espectro autista, não é para o aluno com síndrome de Down, não é apenas, né? É também, mas é para todos os alunos. Aquele aluno na Escola Municipal Clementino Fraga, a gente tem o NEAB, né? Que os alunos se sentem muito representados com isso, né? Porque ali a gente tem discussões raciais, de afro-religião. Então, é muito importante a representatividade, que os alunos se sentam acolhidos, que os alunos se sintam pertencentes ao lugar, né? Afinal de contas, a escola é o espaço disso, é o espaço para isso. Exatamente, e as diferentes linguagens, elas permitem essas interações. Quer dizer, a música já é uma linguagem altamente inclusiva, altamente aberta para todas essas vertentes e para todos digamos, as tribos, né? Mas, assim, é importante cada um, dentro da sua área de atuação, encontrar esses caminhos conforme você tem encontrado através da música, né, Karine? É verdade. E eu recebo algumas perguntas, né? E por isso que eu fiz um blog, né? O site Lemos Inclusão, para a gente poder discutir mesmo assuntos relevantes à sala de aula, a diversidade, a inclusão. Porque eu recebo algumas perguntas assim, professora Karine, me envia uma atividade que eu possa aplicar com o meu aluno autista? E aí a gente entra em outra barreira, né? A gente entra no segundo tópico da live de hoje, né? Que nós mesmos, enquanto professores, né, a gente faz com que a deficiência, né, com que o transtorno daquele aluno chegue primeiro do que ele. Mas como assim uma atividade para o meu aluno autista? Por quê? Por que uma atividade específica para ele? Se quando a gente fala de alunos, a gente fala de uma diversidade. E aí eu entro até no exemplo, né, que os professores da escola Roberto Simons, a gente fez uma atividade bem diversificada para um dos nossos alunos, dentro do transtorno do espectro autista, né, que ele gosta muito de vaquejada, de cavalos, e ele estava se sentindo, assim, muito triste pela ausência dos festivais, que ele não estava podendo ir, porque foram cancelados por conta do coronavírus, né. E aí a gente fez uma vaquejada virtual. E ele se sentiu muito feliz. A gente colocou as músicas de rodeio, ele dançou. Foi uma felicidade para ele. Mas que foi uma atividade pensada nesse aluno. Foi uma atividade pensada nele porque ele está dentro do espectro autista? Não. Porque ele tem essas características, ele tem esses gostos, ele tem essas peculiaridades que não seria encaixada no meu outro aluno também, que está na mesma série, né? Nosso outro aluno da Roberto Simons, que é totalmente diferente, que ele já tem ouvido absoluto, ele gosta de tocar, ele gosta de... Eu tô dando a aula e do nada ele começa a tocar a música da Grande Família que ele acabou de pegar ali de ouvido. Então,
não há uma atividade, não há uma receita de bolo quando a gente fala de inclusão. E aí eu separei 3 tópicos importantes quando a gente fala de atividades, né, para alunos incluídos. A gente precisa pensar em conhecer o aluno primeiro, conhecer as preferências deles, os gostos, as características, as manias, né? A gente precisa pesquisar as coisas que mais chamam a atenção para esse aluno, se são cores, se são números, se é música, qual é o tipo de música que esse aluno gosta, e depois proporcionar um aprendizado significativo e relevante, né? Eu pesquiso muito sobre música e surdez, né? Percepção do aluno surdo, né? Do surdo. E aí eu tenho que propor um ensino de música para esse aluno surdo relevante. Eu não tenho que propor como se fosse uma obrigatoriedade humana. A música, ela não é uma obrigatoriedade humana, né? Ou seja, a cada um segundo as suas necessidades, os seus gostos, seus focos de interesse, independente de deficiência ou não, independente de ter passado pela questão da reprovação, pela questão da evasão, pelas turmas de projeto, independente de cada questão que tente definir. Cada um é indefinível, porque cada um é único e extremamente complexo, né, Karine? Cada um é um universo único. E aí cabe esse olhar atento que você está proporcionando compartilhar conosco nessa tarde, de observar esses detalhes, esses gostos, e aí esse planejamento e encontrando esse caminho que depois vai ficar até natural, né? Na medida em que você vai conhecendo e até na troca de olhares com o teu aluno, você percebe já se aquilo está agradável para ele ou se está desconfortável, e o que você vai precisar refazer ou não, né? É verdade. No ano passado surgiu uma atividade também bem inusitada, bem bacana, que foi um musical de Dia das Mães, A Maternidade Além dos Laços Sanguíneos, que eu escrevi, né, o texto juntamente com os alunos, eles foram dando ideias, sugestões. Porque tem alunos que ficam assim, poxa, mais uma vez Dia das Mães, e aí eu vou ter que contar a minha história para os alunos, que eu sou criado pela minha tia, que eu sou criado pela minha avó. Essa é uma realidade dos nossos alunos da rede, né? E aí eu criei uma história musicada que eles adoraram, que foi A Maternidade Além dos Laços Sanguíneos. Levei histórias, relatos, falei da diversidade da família brasileira, né? Porque nós somos diversos, nós somos inéditos. E é aquilo que talvez é o de mais belo que esse aluno vai ter, né? Uma história diferente. Imagine se todos os livros fossem iguais, se todas as músicas fossem iguais. Para mim, como professora de música, é tão bacana quando a música termina numa cadência ali diferente, que não termina na tônica, não termina ali no que é esperado, né? A gente gosta daquilo que é diferente. E aí, o musical, ele gerou um sentimento de empatia tão grande pelos alunos, que eles o musical fala de adoção, de uma menina que está com síndrome de Down à espera da adoção e ela não é adotada, né? Por conta do preconceito que há na sociedade, né? O preconceito também tá na adoção, né? E aí a gente levou gráficos, acompanhou que os adolescentes, né? As crianças um pouco mais velhas, às vezes ficam esperando, né? Porque as pessoas querem adotar, às vezes, bebês, crianças bem pequenas, né? E aí eles falaram, não, professora, a gente precisa visitar um orfanato. E aí eles arrecadaram alimentos, e aí a gente contou com o envolvimento todo da escola. Os professores da Escola Municipal Clementino Fraga ajudaram os alunos a fazer cartazes, e a visita aconteceu, né? Bacana, muito legal. E aí tem uma pergunta chegando aqui para você, sobre qual a potência da música e das artes em geral para a inclusão. Pergunta da nossa querida Alessandra. Eu acho que teu histórico aí já está meio que contando um pouquinho disso pra gente, né? É verdade. Eu acho que, assim, a maior potência da música, né, eu acho que é o âmbito de socializar, né? Trazer a socialização, trazer a prática em conjunto que os alunos têm. Então, quando os alunos têm uma apresentação, quando os alunos eles precisam parar, ter uma escutativa para ver o que a gente pode mudar,
e ter sempre uma educação musical, né, voltada que o aluno ele precisa ser o protagonista daquele arranjo. Os alunos eles precisam observar, né, ter uma escutativa. Então, assim, os alunos eles estão me perguntando nesse período de quarentena, e aí, quando voltar, onde a gente vai se apresentar? Né? Então, acho que traz bastante essa questão de tocar em conjunto, de socializar, né? Que é o que é mais importante. Interação. E aí você já está entrando na questão central da nossa live de hoje, né? A gente está vivendo um momento único para as nossas gerações. Essa pandemia, esse isolamento social é algo que tem nos preocupado muito enquanto professores, porque vai chegar o momento de voltar. E aí, se a nossa preocupação já é voltada para a inclusão, já é voltada para a empatia, para o acolhimento desse aluno, como que a gente pode implementar as nossas práticas atuais para algo completamente novo e desconhecido, de forma que a gente se sinta seguro, né? E de forma que esse aluno se sinta acolhido. Eu penso que é uma coisa que nós ainda vamos descobrir a cada dia, conforme essa rotina retornar. Mas, Karine, eu te peço para compartilhar um pouquinho para a gente o que da sua prática você já pensa que dê para adaptar num retorno desse isolamento social. Eu acho que o que os alunos vão sentir mais falta, né, os alunos tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, é a música de acolhida, né? Eu trouxe até meu ukulele para poder cantar um pedacinho. Tem uma música que eles não deixam passar uma aula sem ter a música, né? Que é a música de Boa Tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão e abraço de coração. A música da Thelma Santos. Então é assim, ó. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. E é uma festa, porque eu falo que essa música ela só não pode fazer sozinho. Mas pode fazer com 2, 3, 4. E quando tá um número assim ímpar, né, na sala, eles precisam pensar como eles vão solucionar esse problema para todo mundo participar da música. E a minha maior preocupação, né, nesse período é a questão mesmo que esse momento é muito importante para eles, né? O momento de abraçar, o momento de brincar, o momento de sentir o afeto do amigo. Eles gostam muito de procurar o aluno ali, né, incluído, né? No caso, assim, os alunos dentro de algum aspecto, dentro de algum transtorno, né? Eles gostam muito disso. E aí, a solução é a gente modificar a música, né? Vamos fazer a música de acolhida? Sim. Mas que tal vocês botarem um coração numa folha, né? E enviar a plaquinha para o amigo que você quer, né? Abraçar. Vamos fazer a música em Libras, que é o que eles já fizeram no passado. Eles pediram, vamos fazer a música em Libras? E aí eles fizeram, né? Então, são coisas que a gente pode adaptar, né? Agora, eu acho que quando as aulas voltarem, o que a gente precisa de novo, e aí eu bato na mesma tecla, é representatividade. Porque muitos alunos estão com medo, muitos alunos, ao voltarem, ao retornarem às aulas, eles vão se sentir com vergonha, a gente não sabe se vai ter uso da máscara, a gente não sabe qual cenário, né, a gente vai voltar. Então, eles precisam se sentir representados. Então, assim, nas voltas às aulas, eu penso, nas minhas primeiras semanas de aula, realmente uma roda de conversa, um bate-papo, um mural que eles possam colocar ali post-it, um mural dos sentimentos, o que você está sentindo, e que eles possam colocar ali post-its anônimos, né? E que eles possam expressar, que eles possam fazer desenhos das sensações deles. Eu penso muito nos alunos que estão sem acesso à internet, que não estão realizando as atividades, e aí a gente precisa levar histórias, que está tudo bem. Sabe? Se não conseguiu executar as tarefas, está tudo bem. E eu preciso compartilhar também com eles do meu medo. Eles gostam muito de ouvir as histórias dos professores, porque às vezes há um distanciamento muito grande, né? Então, quando eles me encontram no shopping de Bangu, eles ficam, você no shopping de Bangu? Eu no shopping de Bangu, tomando milkshake, comendo hambúrguer, igual vocês, eu sou igual a vocês. Então, quando eu compartilhar dos meus medos, eles gostam de ouvir minhas histórias. Vou falar para eles, olha, que é verdade, né?
No dia que eu precisei sair da minha casa da quarentena, eu fiquei tão ansiosa, tão agitada, tão nervosa que eu fiz minhas compras, coloquei tudo, passei tudo e na hora de passar o cartão, eu errei minha senha 3 vezes e bloqueei. É uma verdade, né? E eu ando muito ansiosa e eu acho que é preciso, eles precisam ouvir a minha história também, para eles se sentirem representados. Opa, não é só comigo, né? E assim, interessante, desculpa te cortar um minutinho. Hoje o Mário iniciou a fala dele falando da pertinência pedagógica dessas lives. Então, aqui nós também temos esse espaço para falar exatamente isso aí que você está colocando agora. Falar das nossas angústias, das nossas ansiedades, dos nossos medos. A gente não tem como virar as costas para o que está acontecendo. Não é um filme que daqui a pouco vai acabar. É vida real. Nós estamos passando, enquanto humanidade, por essa fase de transformação e de adaptação. E como o ser humano é altamente adaptável, nós vamos encontrar saídas. Nós vamos encontrar soluções. Só que enquanto professores, ao retornarmos à nossa rotina profissional, seremos também profissionais de frente, porque lidamos com aglomerações, lidamos com um número muito grande de alunos, de responsáveis, de colegas no mesmo espaço. Então é muito importante que nesse momento a gente também já esteja trabalhando isso dentro de nós, encontrando sim de frente para os nossos medos, desabafando, aceitando que isso é fato, para que a gente, depois desse processo, também consiga fazer como você está fazendo. Não, mas espera aí, aquela musiquinha eles gostam tanto, a gente não pode deixar de fazer, mas agora a gente vai fazer assim. E aí, o olho no olho, pode ser que não tenha o abraço, mas o olho no olho, quando você endereça um olhar com afeto verdadeiro para alguém, é um código. É uma troca verdadeira, não é verdade? Então a gente vai descobrir novos toques, novos olhares, novas maneiras de fazer com que essa relação tão forte entre professor e aluno seja adaptada, caso seja necessário, caso a gente volte ainda num cenário de alguns cuidados especiais, né, Karine? É verdade. E é uma ressignificação no geral, né? Porque há estudos que falam que para a gente criar um hábito, a gente precisa realizar aquela atividade durante 21 dias consecutivos, né? E aí a nossa quarentena, nosso isolamento, nosso distanciamento social, ela já permeou aí em 2 meses. E aí eu fico pensando, quais hábitos novos os nossos alunos da rede já se encontraram, eles já adquiriram novos hábitos. Aquela aula de 50 minutos, né, semanal, foi substituída por vídeos de 10 minutos, por atividades escritas. Então, quando o meu aluno chegar em sala de aula e ver aquela aula no quadro, ele vai se sentir também, poxa, o meu celular tinha tantos recursos, né? Eu tinha uma informação ali tão ágil, tão rápida, e é essa aula de 50 minutos cansativa. Então, nós, professores, precisaremos nos reinventar, né, para atividades novas, né, recursos novos, porque nós também criamos hábitos novos, né? Nesse período, a gente ficou mais conectado na internet também, nós criamos os hábitos novos. A gente precisa ter um cuidado também com aqueles alunos que têm um pensamento literal, né? Que eles estão vendo muita informação na televisão. E um dos meus alunos dentro do espectro autista, da Roberto Simons, me perguntou: oi, professora, vi que a aula vai ser à distância. Distância de quantos metros? Então eu pensei, poxa, esse aluno, ele infelizmente, ele não está compreendendo a notícia, ele não está compreendendo como vai ser a aula. E aí eu enviei áudio para ele, expliquei o que é uma aula à distância, o que é uma aula presencial. E aí a gente vai ter que ter esse cuidado redobrado, um cuidado com os alunos que são filhos de autônomos também, que viram o desespero dos pais, que viram as mães chorando, os pais chorando, o desespero da família, os alunos que perderam familiares. Sim, professores também que perderam familiares, professores das escolas que também já faleceram, diretores, amigos. Então, são muitas as situações que a gente está lidando nesse momento e que a gente vai ter que conversar bastante e trabalhando isso em nós para poder, primeiramente, nos fortalecermos enquanto seres humanos.
e aí podermos continuar sendo esses profissionais de relevância que somos, os profissionais da educação, né? É verdade. Eu trouxe aqui alguns exemplos de materiais que eu Oba! acho que as pessoas se interessam. Esse daqui, eu trabalho flauta doce, né, nas escolas. E assim que eu entrei no município, não tem muito tempo, foi no ano de 2018, eu queria trabalhar flauta doce com os alunos. E aí eu tinha um aluno que ele tinha uma deficiência na mão, né? Ele tinha o dedo indicador dele amputado. E aí eu comecei a procurar alguma flauta, algum recurso em que eu pudesse incluir esse aluno. Aí eu descobri que tinha um luthier lá em São Paulo, que ele estava vendendo uma flauta, né? Adaptada da Aulus, e veio lá da Alemanha, uma flauta bem bacana. E o pessoal mesmo no Facebook criou uma corrente e doaram, né, o dinheiro. Ai, E que a gente tem uma bacana! doação aí pra escola. Então, o que acontece? A flauta doce, ela geralmente tem os 7 furos na frente e um atrás, sendo que os furos, eles não podem mexer. E essa daqui, ela desmonta em 7 partes. Então, a gente consegue colocar, né, o furo da flauta, aonde o aluno vai colocar, adequar para o tamanho do dedo dele, né? Que no caso, esse meu aluno, ele tinha metade do dedo indicador direito. Então foi muito bacana. Aí eu contei uma história, falei para ele, né? Porque ele tinha acontecido um acidente há pouco tempo, acho que uns 2 anos antes, né? E eu falei para ele que existem agora instrumentos adaptáveis. E aí eu contei a história, falando que a flauta veio da Alemanha. Todos os alunos ficaram mega animados, falaram que queriam também. Aí eu falei que deles era da China, que estava made in China, né? E é importante, né, ver que hoje em dia há possibilidades, né? Uma flauta doce, Sim, que é um instrumento um pouco assim limitado, né, para a mão, e há outros tipos de flauta. Essa daqui, para quem não conhece, é da Aulus. Não sei se dá para ver. Uma tá. flauta bem bacana, pouco conhecida. Muito Outro bacana. Olha aí também outro papel do professor, né? O professor pesquisador que corre atrás, né? E você correu atrás, divulgou e o pessoal abraçou a proposta e você conseguiu realizar o sonho de proporcionar um instrumento adaptável para o seu aluno, né? É verdade. E aí, outro recurso que eu achei bem legal trazer aqui é o recurso que eu uso muito imagético com os meus alunos, né? Do Fundamental 2 mesmo. Os alunos que ainda não sabem, não foram ainda alfabetizados, eu tenho muitos alunos com síndrome de Down, né? Estão no Uhum. 7º ano, 6º ano, ainda estão no processo de alfabetização. E aí eu levo muito imagético, a nota dó de docinho, a nota ré de relógio, a nota mi de minhau, fá de família, sol, lá de laranja e si. E aí eles fazem, né, as escalas ascendente, descendente. E aí os outros alunos falam que também querem esse material. Então acaba sendo o material da turma, né? Não é o material do aluno incluído, é o material da turma, porque todos ficam encantados. Ah, eu também quero brincar, eu também quero fazer esse tipo de atividade. Vira e mexe, Ai, eles se eu pedem fosse professora, se eu fosse a professora alfabetizadora dessa turma aí, certamente nós faríamos uma parceria para essas figuras aí estarem lá também no meu alfabetário, já que tem significado para eles nas aulas de música, né? verdade. E aí, o que mais você vai mostrar pra gente? Eu tô aqui ansiosa na expectativa do seu livro. Afinal de contas, também rola música, rola inclusão, rola empatia, tudo muito coerente com essa prática que você desenvolve em salas de aula. Ah, obrigada. Então, ano passado, para quem não sabe, antes, né, de eu tomar posse do concurso de professora, né, de música, eu fui agente de educação especial, né, agente de apoio à educação especial, da 8ª CRE mesmo, né? E ali eu tive uma experiência para mim, foi o meu primeiro contato assim, de fato, né, em escola, né, na área de educação, e eu fiquei fascinada com a temática de inclusão, eu fiquei fascinada com esse mundo, né, de, de muitos desafios, mas também de muitos sabores, de muitas alegrias, né, e eu tinha uma aluna surda, né, a aluna da escola, que eu ajudava, eu auxiliava, e ela tinha 8 anos, a aluna, e ela era surda, filho de pais ouvintes, né? Então, ela não tinha nem a Libras, ela não
nem o português. Ela não foi nem alfabetizada na Libras e nem no português. E essa aluna de 8 anos, ela não tinha comunicação. Então, enquanto os outros colegas da sala dela, né, já sabiam escrever, ler, estavam ali naquele processo, ela ainda não sabia nem pedir para ir no banheiro, beber água. E aí eu vi o quanto a barreira linguística, né, ela realmente é um problema, né, um problema do Brasil, um problema da nossa sociedade, né. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil e, infelizmente, poucos têm acesso, muitos surdos ainda. Eu vi que tem um amigo meu aí que é surdo, que está acompanhando a live. Ele é surdo congênito, profundo, e ele só foi alfabetizado na Libras, né? Ele só conheceu a Libras com 18 anos, né? Então a gente vê que ainda há uma barreira. Aí eu escrevi um livro, que foi lançado ano passado, que é O Mundo Interestelar. Ele foi criado totalmente inspirado nos meus alunos, tanto nessa aluna e tanto em outros alunos. E conta, né, a história de uma estrela surda, conta a história de um menino também, né, que ele é super criativo e ele, para resolver, né, questões dele mesmo, ele viaja, né, com o avião dele, na imaginação dele, para um mundo totalmente diferente, que é o mundo interestelar, onde as nuvens têm formas de instrumentos musicais, onde o mundo é todo musical, cada passo que você dá produz um som diferente. Fala das fases da lua, fala de muita coisa, e ele conhece a Camille, que é uma estrela, né, surda, que não interage com as outras estrelas, que não conhece muito bem esse mundo musical. E ali ele depois descobre como essa estrela percebe a música, descobre que há uma língua nesse mundo interestelar para as estrelas surdas, né? E quando a gente fala que surda no livro, é esse surdo com S maiúsculo, que existe dois tipos de surdo, surdo com S maiúsculo e surdo com S minúsculo. O surdo com S maiúsculo é aquele que está engajado na causa surda, que se apropria da língua de sinais, e o surdo com S minúsculo é o surdo oralizado, que tem aparelho. Se adaptou, se encaixou no universo dos ouvintes, né? Encaixou no universo dos ouvintes. Então, Karine, olha, tem várias perguntas aí querendo saber como é que faz para conseguir seu livro. Ah, bacana. Então, eu criei na semana passada um espaço, né, um site, que é blog e a lojinha virtual. Na lojinha virtual você pode comprar ele físico, né, ou em e-book. E o blog também está muito interessante, porque tem bastante texto que eu produzo através dos olhares dos meus alunos, né, da sala de aula também, disponibilizo atividades gratuitas, né, e tá na minha bio do meu Instagram, www.lemosinclusão.com. Isso aí, Lemos Inclusão, pessoal. Isso. Vai lá, tá lindo de viver o blog dela. Pode continuar, Karine. E o livro, né, como eu falo tanto de representatividade, eu criei o livro mesmo para ser uma representatividade, né? E é muito interessante porque quando eu fui numa feira literária lá em Niterói, um senhor já, né, de 70 e poucos anos, ele olhou o livro e ele se interessou e ele pediu para eu fazer, né, a audiodescrição para ele, pediu para descrever as imagens e tudo mais, né, a esposa dele, que no caso tinha olhado e falado para ele, e eu falei para ele como que é o livro, e ele falou muito interessante, porque eu nessa idade, aí ele falou, eu tenho um emprego, até hoje eu trabalho, e aí eu tive uma perda de 85% da minha visão. E aí ele falou como ele precisava se readaptar, né? Olha Aí só. ele falou que ele ia comprar para a esposa dele fazer a leitura. Então a gente precisa de personagens, a gente precisa aí de livros com super-heróis negros, a gente precisa de livros com super-heróis autistas, super-heróis surdos, cegos. A gente precisa de representatividade, né? Perfeito. E essa questão da empatia, né? Porque, como você acabou de falar da história desse senhor, era uma pessoa que não tinha uma deficiência e que de repente passou a ter. Então, quando você se coloca no lugar do outro, quando você se abre para que esse mundo, para que a gente comece a construir essas ferramentas
onde todos possam se sentir fazendo parte, né, Karine? É verdade, a empatia ela está muito presente, né? E no Dia das Mães eu declamei um texto, né? É, porque muitas vezes a gente olha para o aluno incluído e às vezes a gente esquece das mães, né? Desses alunos. E tem um texto muito bacana que o nome vocês procuram facilmente na internet, que é A Mãe, o autismo do outro lado da porta, né? E esse texto ele é muito interessante, é muito instigante e leva a gente também a pensar na maratona, na rotina, né, que os pais, né, no geral, levam para poder conseguir, né, a melhor qualidade de vida para os seus filhos, correndo de terapia para terapia, tendo que trabalhar, trabalhando com pensamento naquele aluno, pensando no futuro que é incerto. Sim, exatamente. A gente ainda tem aí 5 minutinhos, Karine, tá quase acabando. Tem um recadinho aqui para o povo. Vai ter texto da Karine no livro do Fórum da Oitava CRE. Ela é uma das autoras que vai participar desse projeto. É o recadinho do Mário Mangabeira para nossos corações ficarem mais felizes ainda. É verdade. Esse é um projeto ainda, tá, gente? A gente vai dando mais informações para vocês. E aí, Karine, o que mais você quer compartilhar com a gente? Olha, eu trouxe também outros recursos, né? Porque a gente acaba. Quero desconstruir a ideia de que é recursos para alunos incluídos, né? É recursos para todos os alunos que pode servir com aquele seu aluno Pedro, né? Que está dentro de algum transtorno, que está dentro de alguma síndrome, né? Então tem esse recurso aqui que os alunos gostam muito, né? Para aprender a ler partitura. Aí tem aqui, é uma casinha, e aí eu conto uma história falando que as notas moram numa casa, aí eles abrem, precisam descobrir qual é aquela nota, e é bem interessante. E agora, para finalizar, né, eu mesmo estou tendo um outro olhar, né, para a inclusão, um outro olhar para a educação na diversidade. E o que eu tenho tido cuidado é para a gente não deixar a deficiência do nosso aluno chegar primeiro que ele. Então, a gente substituir frases, por exemplo, o meu aluno autista por, o meu aluno Pedro, que está dentro do espectro autista, que ele gosta disso, que gosta daquilo, para a gente não fazer com que o transtorno, que a síndrome dele anula quem ele realmente é, né? Perfeito. Então tá, Karine, nós agradecemos. A gente realmente não consegue parar o relógio, a gente gostaria de descobrir, né? Mas a gente ainda vai terminar com você cantando, não pense que terminou. A gente ainda vai terminar com você cantando, tá? Antes, eu queria já divulgar a próxima live, agradecendo a parceria de todos. Nesse momento, 143 pessoas presentes na nossa live. Então, queria muito agradecer por essa parceria. Vários amigos, nem dá para citar o nome de um ou de outro que estão aí presentes nessa força com a gente. E é isso mesmo, pessoal. Vamos nos fortalecer, vamos nos unir, continuar arregaçando as mangas como nós sempre fizemos e nos adaptarmos, transmitindo esse amor, esse afeto e garantindo a inclusão nos nossos espaços de atuação, porque isso é muito importante. Especialmente essa semana teremos outra live sobre inclusão. Vai ser na sexta-feira agora, dia 15 de maio, também às 15 horas, com a também muito querida Laura Jane, professora da nossa rede, atualmente no Instituto Helena Antipoff, e a live com ela terá o seguinte tema: tenho um aluno surdo, o que eu faço? Então, a Laura Jane vai trazer reflexões pertinentes para nós, professores da rede, que de repente nos vemos de frente para um aluno e com o qual nós não sabemos nos comunicar. E ela vai trazer um olhar e toda a experiência e também muito afeto, muita empatia. É inclusão, meu povo, é diversidade. E aí, Karine,
Um grande beijo no seu coração, que você continue se fortalecendo, que você continue perseverando nas suas lutas. Fazer um trabalho diferenciado não é fácil, mas é extremamente gratificante para os nossos corações e dá aquela sensação de eu estou fazendo a minha parte nesse universo. Então agora eu te peço mais um pouquinho de música, porque contação de história, música, inclusão, bom demais. Essa música é do Grupo Tri, o nome é O Tomate e o Caqui. Quando os alunos viram que eu lancei um livro, eles falaram, mas escritor, né, aquele que tá morto. E aí eu resolvi trazer para perto deles a escrita na sala de aula, né? Então eu trouxe uma música que é O Tomate e o Caqui, e aí eles escreveram, né, poemas, poesias, de coisas que são parecidas aí no universo deles. Então, O Tomate e o Caqui do Grupo Tri. O tomate é primo do caqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. O tomate é primo do caqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui, caqui tomate, o tomate e o caqui. E a música O Tomate e o Caqui do Grupo Tri. E aí eu trouxe para eles um pouco a escrita, né? Falando, né, para eles que o escritor está vivo também. E eles também podem ser escritores. Eles podem ser o que quiserem e nós também. Pessoal, nós vamos encerrando a nossa live, agradecendo a parceria de todos e dizendo que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Oitava CRE por 24 horas. E depois vocês terão acesso lá no canal do YouTube, também Oitava CRE. Se inscreve lá, curte e continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigada, Karine. Um grande beijo no seu coração. Eu que agradeço. Beijo. E é isso aí, pessoal. E eu espero vocês na sexta-feira com a Laura Jane. Tem um aluno surdo. O que eu faço? Um beijo, boa semana. Fiquem em casa, protejam-se. Muita paz para todos.